Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, certo? E como primeira dica, pegue o seu caderno, lápis, borracha, caneta. Para quê? Para fazer suas devidas anotações e logo em seguida continuar os seus estudos, suas pesquisas, tudo bem? Sempre que for possível, utilizando seu celular, seu tablet, seu notebook, façam o print da tela, né? E aí você passa para o caderno e continua os seus estudos, tudo bem? Vamos lá. A nossa aula será uma continuação do tema ligações químicas, tudo bem? Até agora, nós já abordamos dois tipos de ligações químicas, a ligação iônica e a ligação covalente. Bom, qual é a diferença entre elas, turma? Na ligação iônica, eu tenho o estabelecimento de íons. Por quê? Porque um átomo da ligação tem a tendência de perder elétrons e um outro átomo da ligação tem a tendência de ganhar elétrons. Eu estou falando de metal com ametal, certo? Como o metal tem a tendência de perder elétrons, ele se torna positivo, e o ametal, né, tem a tendência de ganhar elétrons, ele vai se tornar negativo. E aí haverá uma atração eletrostática entre esses átomos, ou entre esses íons. Por quê? Porque sabemos que positivo atrai negativo e vice-versa. Então, por essa atração eletrostática, diferença de cargas, certo? Então, os átomos irão se ligar, formando um aglomerado iônico. Um exemplo de uma substância conhecida nossa, que estabelece ligação iônica, é o sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Show de bola? E a ligação covalente? Bom, na ligação covalente, os átomos envolvidos na ligação, eles têm a tendência de ganhar. Os dois átomos, eles têm a tendência de ganhar. E aí, como que vai acontecer? Como os dois querem ganhar, então haverá um compartilhamento dos elétrons, certo? Então, os átomos irão compartilhar um elétron de cada, com isso irá formar um par eletrônico. Esse par eletrônico passará a ser contado para ambos os átomos. Então, aquele par, aqueles dois elétrons, eles são contados para os dois átomos, certo? Quem executa a ligação covalente? Ou onde eu vou encontrar a ligação covalente? Bom, o átomo de hidrogênio se ligando a um semimetal, a um ametal. Um ametal se ligando a hidrogênio, semimetal se ligando ao hidrogênio ou a um ametal. Então, os envolvidos são hidrogênio, os semimetais e os ametais. Então, quando a gente tem a combinação desses elementos, nós vamos ter a ligação covalente. Muitas substâncias, a gente vai ter ligações covalentes. Quem faz ligação covalente, chamamos de moléculas, certo? Porque essa ligação também é chamada de ligação molecular. A água, por exemplo, é um caso onde nós temos ligações covalentes, ou seja, é uma molécula. Bom, e o terceiro tipo de ligação, observe aqui no quadro, são as ligações metálicas. Então, o tema da aula de hoje, nós vamos abordar ligações metálicas, né? Vamos apresentar o conceito de ligação metálica, mostrar a estrutura dos metais, né? Falar propriamente desse tipo de ligação, a formação de ligas metálicas e também algumas propriedades dos metais. Tudo bem? Então, prestem atenção, façam suas devidas anotações, acompanhem comigo, por favor. Bom, os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes em nosso dia a dia. Então, em muitas situações do nosso cotidiano,
nós vamos verificar a presença de ligas metálicas, ou de metais, né, propriamente ditos, ou de ligas metálicas, certo? As ligas metálicas, elas têm algumas vantagens em relação aos metais. Uma liga é uma mistura, né? Uma mistura de metais. O aço, por exemplo, nós vamos falar mais na frente sobre o aço, mas apresentando ele. O aço é uma liga metálica, onde eu tenho ferro com alguma porcentagem de carbono, certo? E aí também eu tenho vários tipos de aços. Para cada tipo de aço, né, nós vamos ter o acréscimo de uma terceira, quarta ou quinta substância, ou seja, terceiro, quarto, quinto metal. E aí nós vamos chegar em propriedades, em algumas propriedades para aquela liga. Então a gente vai misturar os metais a fim de alcançar uma característica única e exclusiva, né, que não é verificável no metal originário, certo? Original. Então a gente estabelece essas misturas, são as formações das ligas. Então nós temos o aço, presente muito na construção civil, certo? Nós temos o alumínio, aqui é só alumínio, né? As latinhas de refrigerante, de cerveja, né? A gente utiliza o alumínio. Também na construção civil, a gente utiliza muito os fios de cobre, porque o cobre ele é o melhor condutor de corrente elétrica, certo? Ele tem uma característica exclusiva, não exclusiva, mas ela é muito acentuada no cobre. Então, os fios metálicos, né, os cabos metálicos apresentam o quê? Cobre na sua composição. Bom, a estrutura dos metais. No estado sólido, e é muito comum, né, o que é mais comum é de verificarmos um metal no estado sólido, mas existe uma exceção, por exemplo, o mercúrio, utilizado nos termômetros, né, aqueles termômetros manuais. Ali o mercúrio ele encontra-se no estado líquido. Na temperatura ambiente, o mercúrio ele encontra-se no estado líquido. É a única exceção. No estado sólido, turma, os átomos dos metais agrupam-se, né, ficam juntos de forma geometricamente ordenada, originando o que nós chamamos de retículos cristalinos. E aí, os mais comuns eu trouxe aqui para vocês na tela. Nós temos o cúbico de corpo centrado, é um cubo, certo? Onde eu tenho um átomo no centro e a partir desse átomo central ele vai estabelecer ligações com cada vértice desse cubo. Um outro cubo é o cúbico de faces centradas. E aí é parecido com o anterior, no entanto, em cada face, no meio dessa face, nós temos mais um outro átomo do metal. E um terceiro tipo é o hexagonal compacto, certo? Observe na tela aqui os elementos de cada estrutura. Então, o cúbico de corpo centrado, eu tenho o ferro, o vanádio, o nióbio e o crômio. No cúbico de faces centradas, o alumínio, o níquel, a prata, o cobre e o ouro. O hexagonal compacto, titânio, zinco, magnésio e o cádmio. São alguns exemplos, certo, de metais que estabelecem esses tipos de estruturas. Bom, a ligação metálica ela se baseia no fato de que os metais são elementos altamente eletropositivos, tendo, portanto, a tendência de formar cátions. Compreender, turma, o estabelecimento dessa ligação, da ligação metálica, é muito interessante. Por quê? Porque agora nós temos elementos químicos onde todos têm a tendência de perder elétrons. E aí, como que eu vou estabelecer essa ligação metálica? Já que o metal ele tem a tendência de perder elétrons. Vamos continuar aqui, observe. Assim, alguns átomos dos metais perdem os seus elétrons mais externos, né?
já sabemos, elétrons mais externos são os elétrons da camada de valência, formando cátions. Os elétrons liberados são chamados de semilivres ou elétrons livres. Vamos lá. Então, nos metais, os metais eles têm a tendência de perder elétrons. Então, naturalmente, os elétrons irão sair dessa última camada do metal. Esses elétrons, né, que estão sendo liberados, estão sendo perdidos, vamos chamar de elétrons livres. E o que vai acontecer com esses elétrons livres? Observe aqui na tela, turma. Esses elétrons, eles não abandonam o cristal, ou seja, aquele retículo, aquela estrutura que já falamos anteriormente, né? Eles não saem. Mas esses elétrons, eles possuem a mobilidade, uma mobilidade, ou seja, eles transitam livremente, né? Eles podem se movimentar dentro daquele retículo cristalino, né? Daquela estrutura organizada dos metais. Esses elétrons eles apresentam uma mobilidade, eles podem se movimentar. Bom, formando, olha só, o cerne, né, o centro da ligação metálica está bem aqui para vocês, ó, formando uma espécie de nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Então, a teoria que explica a formação das ligações metálicas é essa, de mar de elétrons ou nuvem eletrônica. Esse mar de elétrons ele envolve a estrutura e causa uma força, uma atração. Causa uma força que faz com que os átomos do metal permaneçam unidos. Olha só, esses cátions são estabilizados pelos elétrons livres, pois os cátions podem receber esses elétrons voltando a ser nêutrons. Então, em um cristal, ou seja, naquele retículo cristalino, observe aqui na tela, os metais eles vão perdendo seus elétrons, certo? Esses elétrons eles não vão embora, eles vão ficar presos dentro do retículo, certo? O metal que perdeu elétrons vai se tornar um cátion positivo, show? Só que acontece, eu tenho um monte de elétrons ao redor. Então, esses elétrons vão estabilizar o metal que se tornou cátion. Aí o metal da direita, que era cátion, volta à forma original. Aí o da esquerda perde elétrons, aí vira o cátion. E isso vai acontecer, estará acontecendo o tempo todo, certo? Então, esse mar de elétrons vai gerar a força necessária para que os átomos de metais fiquem unidos. Show? As ligas metálicas, como eu já falei, são misturas. Então, são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo pelo menos um deles um metal. Aí nós temos vários tipos de ligas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. O aço, o percentual maior é do ferro, chega a 98,5%. O restante pode ser carbono, traços de silício, de enxofre, de fósforo. O aço ele tem uma maior resistência à tração, certo? Ao peso, maior resistência do que o ferro. Nós temos também o aço inox. E aí, além do ferro, eu tenho traços de cromo, níquel e molibdênio. E aí, um aço inox ele é resistente à oxidação, à ação do oxigênio, ou seja, ao enferrujamento. Então, o aço inox eu vou utilizar sempre quando um objeto ele vai estar o tempo todo em contato com a água, com a umidade, certo? Porque o ferro em contato com a água e com o ar atmosférico, o ferro irá se oxidar, ou seja, enferrujar. Então, o aço inox, né, ele vai apresentar na sua composição elementos que vão impedir, dificultar que essa oxidação ocorra. Mais algumas ligas, olha só. O ouro 18 quilates, ele é 75% de ouro, 13% de prata, 12% de cobre. Sua principal aplicação ele é macio,
ele é facilmente riscado, mantém o brilho do ouro, possui dureza adequada para a joia e durabilidade. O ouro, ele é muito sensível à temperatura, certo? Em locais quentes, nós vamos ter a deformação do ouro, tudo bem? Mas essa mistura de ouro, prata e cobre vai gerar uma dureza necessária para que o ouro seja utilizado como joia. O bronze, né? Bronze, ele é 67% cobre, 33% estânio. Sua principal propriedade é a resistência ao desgaste, certo? Sendo muito usado para produzir sinos, medalhas, moedas e estátuas. Esse desgaste nada mais é do que a corrosão. Então, o bronze ele não sofre corrosão com facilidade. Ok? Vamos continuar. Liga Wold. É uma liga de bismuto ou de metal fusível. Então, ele é 50% bismuto, 27% chumbo, 13% estânio e 10% de cádmio. Principal propriedade, baixa temperatura de fusão. Então, os metais, eles apresentam uma alta temperatura de fusão. Fusão, passar do estado sólido para o estado líquido. Os metais, eles apresentam uma temperatura de fusão muito alta. Só que essa mistura já torna essa fusão mais baixa, sendo usado em fusíveis elétricos de chuveiros e ferros elétricos, certo? O fusível é um dispositivo, né, quando nós temos uma alta corrente, né, que poderia gerar um dano ao equipamento, então ele para. Ele para porque ele corta o circuito, ele interrompe o circuito. Isso porque lá nós temos essa mistura de bismuto com esses outros elementos citados. A solda, 67% de chumbo, também 33% de estânio. Principal propriedade, baixo ponto de fusão, é usado em contatos elétricos. Magnálio, 90% de alumínio, 10% de magnésio. Principal propriedade, ele é bastante leve. Ele é usado em peças de aviões e de automóveis. Aquelas rodas, roda de liga leve, é feita dessa liga, certo? Propriedades dos metais. Então, eles têm a tendência de perder elétrons, como já citamos, conduzem bem o calor, eles são sólidos, a sua maioria são sólidos na temperatura ambiente, conduzem bem a corrente elétrica, são brilhantes, podem ser moldados na forma de fios, né? Eles podem ser moldados na forma de lâminas. Então, aqui nós temos algumas propriedades dos metais. E vamos fechar com algumas questões. Observe aqui na tela. As figuras a seguir representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar respectivamente. Então, a alternativa correta, a letra D. A estrutura 1 é o ferro. Observem que nós temos algo assim bem organizado, bem compacto. Então, ferro, metal. No 2, nós vamos ter o cloreto de sódio. É um aglomerado de íons, certo? E a figura 3 representa o dióxido de carbono. Substâncias moleculares que apresentam uma certa liberdade na sua estrutura. Então, a alternativa correta, a letra D. As ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais, ou ainda por uma união entre metal, ametal e sem metal, relacionando cada tipo de liga com as composições dadas. Então, nós temos aqui o aço, ouro 18 quilates, o bronze e o latão. E nós temos aqui a composição. Então, a pergunta é, pode-se afirmar que a única correlação correta entre liga e composição encontra-se? Aqui a alternativa é a letra D, certo? É só você observar que nós já citamos essas composições quando falamos das ligas. Então, 1C, ou seja, aço, aqui nós temos a composição ferro, carbono, 2D, então o ouro 18 quilates, então ouro 75%, mais cobre mais prata. Bronze, ele é o B, cobre mais estânio. O latão é o ferro, o carbono
é o cobre e o zinco. O latão é o cobre e o zinco. Então, essas porcentagens nós já mostramos para vocês. Então, resposta correta, letra D. Vamos fechar. A ligação metálica, a sua principal teoria é a de margem de elétrons, é o que explica a união dos metais. Muito obrigado e até a próxima.